Olá pessoal, como por incrível que pareça, em 2024 ainda temos muita má informação ou, vamos dizer, misinformation sobre o EB2NW. Resolvi então preparar para vocês um vídeo como se fosse o formato sala de aula, para vocês verem realmente como funciona em detalhes o EB2 National Interest Waiver. Fiquem ligados. Então, gente, como eu falei no preâmbulo, então a gente tem aí, visto que ainda tem muitos youtubers, né, muitos influencers fazendo vídeos sobre a EB2NW e nem sempre as informações ali estão corretas. Outros que são bem conhecedores do assunto, alguns advogados, alguns colegas que são bem conhecedores do assunto, realmente explicam, mas explicam de uma forma talvez que assumindo que a pessoa que está ouvindo já sabe o que ele está explicando, ele ou ela está explicando, né? Então a gente vai fazer aqui de um formato mais, não vou dizer simples, porque não vai ser simples, mas um formato mais didático, para que você saiba, com a visualização, como se fosse uma sala de aula, você saiba como funciona o EB2NW, tá? Então a gente vai ver isso aqui agora. Inicialmente, vamos entender aqui o EB2NIW. Então, o que é o EB2? Employment Based, segunda preferência, pedindo pelo National Interest Waiver. Então, é uma isenção daquele critério do Labor Certification, da certificação de trabalho, oferta de trabalho, com base no interesse nacional. Então, é uma isenção com interesse nacional, pelo interesse nacional. Então, o EB2 é um pouco especial porque permite você aplicar por conta própria. Se você qualifica na categoria EB2, você pode fazer com sponsor, com oferta de trabalho, ou pode fazer com o seu próprio endeavor, seu projeto, seu plano próprio para os Estados Unidos. Então, isso que a gente vai ver aqui agora. Então, assumindo que você tem a qualificação e elegibilidade para a categoria EB2, vamos ver agora que a elegibilidade é essa, você então pode optar por fazer com sponsor ou pelo NW. Então, o que é o EB2? No caso EB2, você tem duas formas de qualificar, né? Vamos colocar aqui como a forma A, que é através da graduação avançada, então, graduação avançada. O que é graduação avançada? Nesse caso, você tem que ter aqui, no caso, um bacharelado, mais 5 anos de experiência. Então, você tem que ter o bacharelado com mais de 5 anos de experiência profissional, tá? Ou você pode ter um mestrado, ou você pode ter um doutorado. Então, tudo que for considerado como graduação avançada vai entrar nessa parte do EB2. Ou você pode qualificar também para o EB2 se você tiver a Exceptional escrevi errado. Eu estou escrevendo aqui tudo em inglês para vocês verem, para que vocês tenham noção de como esse vocabulário acontece no mundo real. Você não vai procurar tudo em português só. Então você vai encontrar também websites que estão em inglês, e é bom vocês ficarem familiarizados com isso aqui, mesmo que o seu inglês ainda esteja no nível The Books on the Table. Mas é bom você ter uma ideia da nomenclatura usada em caso de EB2, tá? Então, o Exceptional Ability, nós temos aqui no caso 6 critérios
6 critérios onde você pode demonstrar que tem a beleza excepcional. Você tem que ter 3 dos 6. Então, você tem que ter 3. Você tem que ter 3 critérios. Porque criteria em português e em inglês é o critérios no plural, tá? Então eu escrevi, são os 3 critérios que você vai ter, então, desses 6 aqui. Então, o primeiro que você vai mostrar aqui é educação formal. O segundo, então, tem que ser qualquer diploma, não precisa ser bacharelado, qualquer diploma que você tenha de curso. Pode ser um curso técnico, pode ser um curso de extensão, alguma coisa que seja ministrado por uma entidade de ensino na sua área de atuação, tá? Então, qualquer curso serve aqui, curso tecnólogo vai muito bem para isso aqui. O outro critério que você pode ter é 10 anos de experiência. Mais de 10 anos de experiência na mesma área. Nesse caso, diferente daqui, que os 5 anos tem que ser depois de ter conseguido o bacharelado, nesse aqui você pode ter a experiência anterior a quando você teve a educação formal. Tá? Nesse caso aqui, então, pode fazer isso. Deixa eu só subir um pouquinho mais aqui, pronto. Então aqui ajustei aqui o quadro negro para ficar melhor, para vocês entenderem. Então, 10 anos de experiência, você pode também demonstrar isso daqui. O outro também que você pode mostrar no caso, membership. Em associações profissionais. Então, se você tem, por exemplo, CREA, você tem OAB, se é advogado tem OAB, se você é engenheiro tem um CREA, se você é arquiteto tem um CRAU, se você é enfermeira tem um CRN, se você é dentista tem um CRO, se você é fisioterapeuta tem um CREFITO, se você é contador tem o quê? É o CNC, eu acho que é o CRC. Então, qualquer tipo de órgão que no caso, regula a sua profissão, se você é membro desse órgão, tem membership, então já conta também com mais um critério aqui. O outro aqui embaixo, deixa eu colocar esse aqui melhor para... um pouquinho mais espaçado. Então aqui também você pode mostrar uma licença ou certificação profissional. Então, não confundir certificação com certificado de um curso que você fez. Tá? Certificação é quase como uma licença. Tá? É um certificado que habilita você a usar um programa, ou usar um método, ou usar alguma coisa que essa entidade que deu a certificação está testando que você tem a habilidade de usar aquele produto. Tá? Então, nesse caso aqui tem uma certificação. Às vezes, por exemplo, você tem na área de TI aquelas certificações de Oracle, Google, Microsoft, né? Essa parte de Java, ou então AWS, né? Amazon, AWS. Então, todos esses são certificações profissionais que você tem que fazer geralmente uma prova para ser qualificado. E a licença, geralmente, é fácil, é só você ter a licença da sua profissão. Então, se a sua profissão tem um órgão que regulamenta e você passou na prova desse órgão e obteve sua licença, você já tem 2 critérios aqui, só de falar disso aí. Você tem o Membership, Professional Association e tem o License. Então, já teria 2 aqui só nessa condição aqui. Tá? E aí nós temos aqui, então, agora, um outro também que você pode mostrar, é um salário Então,
Então, se você tem uma remuneração muito maior do que o normal, remuneração como forma geral, né? Mas muito maior do que o normal, você pode qualificar com um desses critérios aqui, ou se o seu salário é acima da média, no caso, comparando no Brasil. Então, você está no Brasil, vai ver no seu país quanto que ganha um profissional daquela área ali, com o mesmo nível de experiência que você tem, de preparação que você tem, e mostrar que você tem um salário mais alto. Ou, se tem remuneração muito mais alta que o normal, remuneração de forma geral, pode também mostrar a elegibilidade para esse critério aqui. E o último critério que a gente tem, desses 6 aqui que a gente tem que demonstrar, é se você já ganhou algum prêmio ou se tem reconhecimento profissional. Então, se você tem reconhecimento profissional ou se você já ganhou prêmios na sua área, tá? Então, esses são os 6 critérios. Basta você ter 3 desses critérios para você ser considerado uma pessoa de habilidade excepcional. Mas também tem que mostrar, tem um outro testezinho que tem depois disso aqui. Então, você acabou esse teste aqui, então tem a segunda parte desse teste, que é mostrar que você tem um conhecimento, eles dizem, você tem um conhecimento significantemente superior ao normalmente encontrado na profissão. Então, isso aí é uma coisa que, geralmente, as pessoas que mostrarem 3 desses 6 vão poder também preencher esse outro requisito, mas tem que se demonstrar isso daí, tá? Senão você pega uma pessoa que acabou de se formar, por exemplo, se formou em, vamos dizer, fisioterapia. Beleza, formou em fisioterapia, você tem um bacharelado, tem a educação formal no caso, tem o CREFITO, que serve para esse aqui e para esse aqui, já está qualificando como Exceptional Ability? Não vai qualificar porque, claro, você tem os 3, mas você não tem um conhecimento muito mais, significantemente superior ao normalmente encontrado na sua profissão. Então, não é uma coisa para qualquer pessoa dizer, só porque eu tenho 3 eu estou qualificando. Não é assim, tá? Então, gente, tem que ver, porque essa aqui, você nem tem que mostrar muito essa parte aí de ter um conhecimento especializado ou acima do normal na sua área. Mas nesse aqui, na parte B, tem, tá? E aqui, se lembre também, embora a gente geralmente mostre os 2, ou A ou B, tá? Se você mostrar o A, inclusive, e mostrar o B, a imigração vai completamente esquecer isso aqui, nem vai analisar e vai reconhecer o A, tá? Então, ou habilidade excepcional ou Advanced Degree, graduação avançada, tá? Ou um ou outro, a imigração não vai analisar os 2, tá? Se a gente for agora aqui, vamos começar aqui uma outra. Então, isso aqui, gente, voltando aqui, aliás, isso aqui tudo que a gente está conversando aqui, não tem nada a ver com o NW ainda, tá? Isso aqui é somente o EB2, tá? Que você pode fazer, vou até apagar isso aqui para não confundir vocês. Então, isso aqui é somente a categoria B2, ou seja, você pode fazer com sponsor ou você pode fazer pelo NW, tá? Mas é qualificação para B2. Isso aqui é matéria de lei. A imigração é obrigada a reconhecer e aprovar esses critérios se você conseguir demonstrar de uma forma que eles não tenham como recusar. Não é discricionário como a outra parte que a gente vai ver agora, que é o NW, tá? Então, se você for olhar agora aqui o National Interest Waiver, tá? Aqui nós temos a isenção no interesse nacional, tá? Em português você vai ver de trás para frente, mas a isenção do quê? Do Label Certification. Não precisa ter o Label Certification porque você está fazendo o processo com o seu próprio projeto, você não tem uma oferta de trabalho. O que é realmente meio meio contraindicado quando você quer usar, por exemplo, Personal Plan, Professional Plan. Você está dizendo que justamente você está pedindo uma isenção da oferta de trabalho no interesse nacional e o seu projeto é avançar na sua profissão, melhorar na sua profissão para procurar emprego, porque está faltando funcionário nos Estados Unidos, isso não é um argumento muito forte. Então você tem que ter um projeto próprio, seja um projeto de pesquisa científica, se você está mais na área docente, ou um projeto de
um business plan, um projeto de uma empresa que você vai criar para prestar serviços aqui ou para vender alguma coisa. Então, dessa forma você tem como fazer os argumentos que você vai entender aqui agora. Então, o National Interest Waiver tem 3 prongs, tá? Tudo isso aqui tem a ver com o caso precedente, Matter of Danazar. Quem não conhece isso, hein? Então, o caso Matter of Danazar, de dezembro 27, 2016, tá? Então, esse caso, Matter of Danazar, é o que mudou completamente o National Interest Waiver. Que antigamente o caso que eu usava, você sabe, era o NYSDOT, New York State Department of Transportation, que era um caso, era um inferno qualificar alguém por esse visto aí, tanto que eu quase não fazia esses processos, porque realmente não é muito difícil entrar, mas o Matter of Danazar muda muito isso, porque gera um teste de 3 prongs, e esses 3 prongs é o que você precisa demonstrar, que você vai ver aqui agora. Então, vamos entender os 3 prongs, né? Prongs. Então, temos aqui, a gente vai colocar aqui mais ou menos assim, para vocês entenderem bem isso aqui. A gente vai colocar o prong 1, tá? E o 1 vai ter, na verdade, as partes A e B. Isso aqui é Substantial Merit, e National Importance. Então, no prong número 1, nós temos 2 aspectos diferentes do seu projeto, seja pesquisa científica ou seja um business plan. Então, o seu projeto tem que ter Substantial Merit e importância nacional, National Importance. Então, no 1A, aqui nós vamos dividir em A e B. Então, no A aqui, temos Substantial Merit. Então, no Substantial Merit, aqui no B, temos o National Importance. Então, Substantial Merit, quase todo mundo consegue aprovar isso aí. Os oficiais geralmente são bonzinhos nessa parte aí, porque se você tem um projeto para o país aqui que você vai fazer alguma coisa na sua profissão e tal, isso aí geralmente tem mérito substancial, porque o país quer mais pessoas com graduação avançada ou com habilidade excepcional. Então, Substantial Merit não é muito difícil conseguir. O bicho mesmo está aqui no National Importance. Aí a coisa pega. Aí a coisa pega porque a imigração tem geralmente 3 testes para mostrar esse National Importance. O National Importance você tem que mostrar que seu projeto tem Job Creation. É uma forma de mostrar, não é que todo tem que ter. Se é pesquisa científica, você não vai ter Job Creation, mas se vocês estão fazendo o Business Plan, você vai ter que mostrar Job Creation. Então, vai criar empregos para US Workers. Então, Job Creation você tem muito fácil com o Business Plan. É muito fácil demonstrar isso, tá? Você também tem que mostrar aqui que tem, que você vai improve tá? Então, você vai improve social welfare, então você vai causar algum tipo de benefício social, né? O seu projeto vai ter algum benefício social, você vai fazer uma melhoria social, isso aí tem muitos argumentos também que você faz, como tem um business plan, você cria empregos, gera impostos, tá, tudo isso, então tem muito argumento para fazer em cima do business plan também para isso aí. E o terceiro, que você também pode demonstrar no caso, é que o seu projeto é objeto de iniciativas nacionais. Então, o seu projeto é tão importante que existem iniciativas do governo federal em relação àquela área de atuação.
Então, basicamente, se o seu projeto tem um programa do governo federal que visa melhorar uma área da economia, um setor das profissões, e esse setor é o seu, você pode citar isso para mostrar que o seu projeto se refere a uma área que é objeto de iniciativa nacional. Tá? Então, dessa forma, você mostra a importância nacional. É muito difícil isso, gente. Eu não estou querendo que vocês façam um pouco caso disso aqui, não. Muitos casos negados são por causa disso aqui. Esse National Importance é o motivo principal de negativa de EB2. Vocês que estão vendo a EB2 em W negados, devem ter, muitos de vocês vão poder ver sua decisão lá e ver lá que deu tudo para você. Deu Substantial Merit, deu o outro Prong 2 que a gente vai ver aqui agora, e negou você apenas pela importância nacional. É suficiente para negar isso daqui. Tá? Então vamos ver agora o Prong 2. Esse é o primeiro Prong, esse aqui é o Prong 2. O Prong 2, você tem que basicamente demonstrar que está well positioned, bem posicionado para avançar o seu proposed endeavor. Então você tem que mostrar que está well positioned, quer dizer, bem posicionado, bem capacitado para avançar o seu projeto proposto. Então seu projeto é um business plan, você vai ter uma empresa de consultoria, você tem que mostrar que você vem fazendo isso já e que vai estar na boa posição para avançar esse projeto. Veja bem, não é você provar que o seu projeto vai dar certo, é mostrar que você está em boas condições, você tem boas condições, boa qualificação profissional para fazer o projeto acontecer. Se vai dar certo ou não vai, ninguém sabe, ninguém pode prever o futuro. Inclusive o próprio caso Matter of Danazar menciona isso, que você às vezes pode ter um projeto executado com inteligência e competência que não dá certo por motivos alheios à sua vontade. Então isso pode acontecer e eles estão sempre nos RFIs e nas decisões eles falam isso de novo, que eles não estão querendo que você prove que o projeto vai dar certo. Quer dizer, se você tiver um business plan e você implementar, começar a operar aquela empresa e depois não deu certo, você desistiu, ninguém pode dizer a você depois que você vai perder seu green card porque você tinha intenção apenas de cumprir aquele projeto e não teve que demonstrar para ser aprovado que o projeto iria dar certo. Você não pode provar uma coisa que nem aconteceu ainda, né? E que você não tem garantia que vai acontecer. Então, você tem que mostrar que está well positioned, que você está bem posicionado. Por isso que os experts, os peritos, né, que fazem as cartas lá, geralmente falam a mesma coisa. Você está well positioned, você está bem posicionado, você não está garantindo que o projeto vai dar certo, tá? E nós temos aqui, deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cima, e a gente também tem aqui o terceiro prong. Tá? O terceiro prong, gente, a gente chama aqui carinhosamente do prong Maria vai com as outras. Por quê? Porque esse prong não tem vida própria praticamente, né? Ele só vai ser aprovado, se todos aqui forem aprovados, ele vai na onda também e é aprovado. Se um daqui for negado, qualquer um desses elementos aqui for negado, não for aceito pela migração, esse prong também vai ser negado. Mas não é porque ele foi negado realmente, é porque os outros anteriores não foram aprovados 100%. Então esse aqui é o tal do Balance Test. Tá? O Balance Test, basicamente, você tem que demonstrar que o seu projeto é de uma forma que você não vai impactar trabalhadores americanos, porque você é self-employed. Geralmente quem tem um business plan prova isso aí facilmente, né? Se for um projeto de pesquisa científica, obviamente também que você vai trabalhar no seu projeto, você não está tirando emprego de ninguém. Se você também pode mostrar por esse Balance Test que o seu projeto tem um potencial de gerar empregos. Então, se tem um business plan, você tem o potencial de gerar empregos. O projeto de pesquisa científica não vai gerar empregos, é difícil quantificar economicamente, mas vai poder mostrar que outros motivos que no Balance Test, né? Então, aqui também você pode mostrar que, é o que entra mais na pesquisa científica, inclusive, você pode mostrar que, como um desses subcritérios,
que o seu projeto é tão interessante para o país que mesmo que tivesse trabalhadores americanos desempregados e interessados em ocupar aquele cargo, ainda assim o seu projeto é tão interessante que mereceria ser aprovado no interesse nacional. Então, nesse caso aqui, você tem o Balance Test. O Balance Test é o interesse que o país tem em fazer todo mundo passar pelo Labor Certification, que é proteger o trabalhador americano, contra o seu projeto, o interesse do seu projeto. Qual que pesa mais nessa balança, né? E se você vem com um Professional Plan, você não vai conseguir provar nada do Balance Test. Porque o Professional Plan você não vai mostrar que vai gerar empregos, não vai gerar que você não é self-employed, porque você vai trabalhar, vai procurar emprego depois, é o que o Professional Plan geralmente está falando, e você também não vai mostrar que seu projeto é tão importante para o país, que mereceria ser aprovado dessa forma, porque realmente é só um projeto bom para você, você vai gerar o seu emprego apenas e nada para ninguém, é só para você os benefícios. Então, realmente, o Balance Test funciona muito bem para quem tem o Business Plan e funciona também muito bem para quem tem pesquisa científica. Aliás, pesquisa científica, quase 100% dos casos são aprovados. Inclusive aqui, eu imagino que se eu for me lembrar aqui agora, nunca tivemos um caso negado com pesquisa científica. Se tiver, eu vou ver depois aí, vocês me desculpem, se você está vendo o vídeo aqui, teve o seu caso negado, me desculpe, não estou me lembrando do seu caso, mas eu realmente não me lembro de caso negado com pesquisa científica. Mas tem caso negado com Business Plan, of course. Então, a gente tem aqui uma visão total do National Interest Waiver de acordo com o caso Matter of Danazar. Então, dessa forma aqui, você tem os 3 prongs que tem que satisfazer. Basta uma dessas coisinhas aqui cair, cai todo o processo. Cai tudo, não é aprovado, sua petição 140 é negada. Então, a gente tem que ter um caso forte realmente, porque a imigração está apertando, principalmente na questão do National Importance, em alguns casos o National Importance e o Well Position, O Well Position é absurdo, porque tem um perito falando que a pessoa está Well Position, o cara da imigração que vai dizer que não está, não entendo isso aí não, mas tudo bem. Mas o National Importance é bem assim, aleatório o entendimento deles lá, eles não querem entender algumas coisas, mas também temos conseguido aprovar a maioria dos casos, explicando criação de empregos, melhoria de condições do bem-estar social e o seu projeto ser objeto de iniciativas nacionais. Então, assim você tem conseguido demonstrar o National Importance, e aí são as pessoas que têm os casos aprovados, vamos passar mais um aqui. Então, agora que você entendeu os critérios para o EB2NW, vamos entender como funciona o processo, Então, você tem 2 partes no processo. Você tem a fase 1, que é a petição. A petition é o formulário I-140. Então, esse formulário I-140 é a sua petition. Isso aqui, gente, é 95% do seu EB2, Do seu EB2NW, porque a outra parte lá, praticamente é só se você não matou ninguém, não roubou, não cometeu crime nenhum, nunca foi deportado, não teve nada, não tem nenhum problema. Mas essa parte aqui realmente é a parte que você tem que se preocupar mais, Não que você não deva, não que você possa cometer crime, não é que eu estou falando, mas pelo menos saber que se você não cometeu crime, não se preocupe muito com isso não. Mas aqui você tem a parte mais importante do processo. E a parte 2, aqui você pode fazer de 2 formas, Então a parte 2, você pode fazer aplicação para ajuste de status. Aplicação para ajuste de status, ou você pode fazer consular processing, processo consular. E aqui no caso é o formulário I-485 e aqui é o formulário DS 260, Então aqui é para quem está nos Estados Unidos, nessa hora que vai entrar com isso aqui, e aqui é para quem está fazendo o processo fora dos Estados Unidos, Você está aguardando para fazer entrevista no consulado. Não tem nenhuma vantagem e desvantagem em termos de estratégia do processo ou em termos de mérito para aprovação, você fazer ajuste de status ou consulado. Nada a ver, a petição ela tem vida própria.
Inclusive, a imigração nem processa o ajuste de status da petição no mesmo centro. Então, a petição vai para um centro diferente, Texas, Nebraska, e essa aqui vai para o National Benefit Center. Essa aqui já é com o Departamento de Estado. A diferença mais importante das duas modalidades aqui é que o ajuste de status pode ser aplicado ao mesmo tempo que o I-140, desde que o Visa Boletim esteja chamando sua data de prioridade, o que não é o caso hoje, mas foi o caso até 2022. Tá? E esse aqui só pode ser feito após a aprovação do I-140. Ele não pode nem começar o processo consular, porque uma vez que a imigração aprova o I-140, notifica o Departamento de Estado, que é o National Visa Center, o NVC, e aí então começa o processamento do DS-260, que depois vai culminar com a entrevista no final no consulado americano no Rio de Janeiro. O ajuste de status pode entrar ao mesmo tempo, mas geralmente não é o caso hoje, porque o Visa Boletim não permite, mas uma vez que o seu caso estiver aprovado, por exemplo, entrar com ajuste de status, está praticamente ganho já. Tá? A não ser que tenha algum problema com o seu status, porque a parte da petição já foi aprovada. Então, é muito importante entender isso daqui. Em termos de tempo de processamento, tá? Hoje em dia, um processo desse aqui está levando em média uns 10 meses a petição, vamos dizer assim. Se você fizer o Premium Processing, sai em 45 dias, pela quantia de $2.500 você tem que pagar mais para a migração. Então, não vale muito a pena o Premium Processing em muitos casos, em outros casos vale a pena fazer, é muito relativo de cada pessoa também a pressa que você vai ter, né? Até porque se você fizer o Premium Processing e aprovar em 45 dias, mas o Visa Boletim está longe de chamar você ainda, você vai ficar sentado com esse 140 aprovado, sem fazer mais nada, esperando que a imigração chame pelo Visa Boletim, ou o Departamento de Estado pelo consulado. Então, não adianta muito fazer Premium Processing, mas você pode começar o processo normal, e se depois verificar que o Visa Boletim está chamando da prioridade, mas o caso não foi aprovado ainda, você pode então converter com o pagamento da taxa. E aí você vai poder ter a resposta em 45 dias, tá? Então, o Premium Processing não aumenta a sua chance, não diminui a sua chance de ser aprovado no I-140 e não existe Premium Processing na fase 2, tá? Seja ela ajuste de status ou Consular Processing. E na fase 2 é onde você vai ter os membros da sua família que vão poder imigrar com você. No caso, cônjuge e filhos até 21 anos, tá? Então, a petição você vai até listar os seus parentes que vão entrar no processo, mas na fase 2 é que cada um vai ter um processo de ajuste de status ou cada um vai ter um processo consular. Pode também ter separado, um pode ter ajuste de status, o beneficiário principal, e os dependentes, os derivativos, podem fazer processo consular, ou um derivativo ou outro fazer o processo consular. Pode fazer. O que não pode é o principal beneficiário fazer consular e os dependentes fazerem ajuste de status. Isso aí não existe. Se o principal não está aqui fazendo ajuste de status, os dependentes também não podem. Tá? Então, dessa forma, você tem aqui a visão geral de como funciona o processo. Um ajuste de status pode levar até 6 meses agora, está bem mais rápido agora, tá? Porque a migração está segurando pelo Visa Boletim. Então, tem casos de ajuste de status fazendo até em 4, 5 meses. Então, 6 meses seria uma média normal. O processo consular tem levado mais tempo, por causa da entrevista que está demorando para marcar, mas também pode levar talvez 8, 10 meses como uma média, depois que o processo vai para o DS-260. Tá? Então, aqui nós temos a visão geral de como funciona o processo de EB2 National Interest Waiver. Tá? Lembrando a vocês, gente, que para você saber do Visa Bulletin, que é a famosa data de prioridade, a sua priority date, tá? Onde é que está a sua priority date? É o dia que você começou o processo consular, é o dia que você começou o ajuste de status? Não. O priority date é o dia que o seu I-140 foi protocolado, tá? Aqui você tem a sua priority date. Então é bom você, se tem o seu processo protocolado já, saber o dia que você tem que olhar no Visa Bulletin. E o Visa Bulletin tem 2 datas, Dates for Filing e Final Action Dates. Hoje, a partir de março, na verdade, a imigração está começando a usar de novo o Final Action Dates para entrar com ajuste de status, embora o Departamento de Estado comece já o processo consular com base no Dates for Filing. Tá? Mas ninguém pode receber o Green Card antes da data final está current, está sendo chamada da Priority Date no processo. Então, você tem que ter o Priority Date current
para poder receber o seu green card, tá? Então, por isso que é bom se planejar, porque um caso desse pode levar 1 ano e meio, às vezes 2 anos. Agora está bem mais rápido do que antes, mas o Visa Boletim está prejudicando bastante o EB2, tá? Então tem que fazer um planejamento mais alongado. Se quer vir daqui a uns 2 anos, 1 ano e meio, está na hora de começar seu EB2NW. Se você não tem, você tem pressa para vir para aqui, quer vir daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5, 6 meses, é bom você pensar em algum visto não imigrante, visto temporário de trabalho. Tem vídeos que a gente fez sobre isso, explicando os vídeos, e tem vídeos específicos de cada visa desse, para vocês verem lá, estudarem e ver qual que vocês podem qualificar melhor. Mas o EB2NW, que é um processo de green card, não é visto, é green card, pode levar realmente 1 ano e meio, 2 anos, tá? Gente, uma coisa que eu faço questão que vocês entendam é esse planejamento aqui de petição e como fazer isso daqui, tá? Muita gente pensa em entrar no país como turista ou como estudante e ficar esperando para depois fazer ajuste de status aqui. Não é mais uma boa ideia fazer isso, porque você não sabe quando vai abrir o Visa Bulletin, não sabe quando vai poder entrar com ajuste de status. E estudante, embora você esteja aí, o status está lá, duration of status, não tem um prazo de validade. Quando está indo para a escola, está mantendo o status. Mas quanto tempo você vai ficar pagando escola, sem poder trabalhar, esperando para o ajuste de status? É bom você pensar em aplicar para a EB2NW quando você já estava aqui estudando mesmo, e quer agora fazer seu processo, para antes de acabar o curso, já está podendo entrar com ajuste de status, talvez, mas é um curso que você vai fazer de qualquer forma, e não querer manter o status somente esperando para o ajuste de status, tá? Ou então, você está no Brasil, está em outro país, está na Europa, sei lá onde está morando, e você quer, então, preparar um processo para daqui a 1 ano e meio, 2 anos, estar vindo dos Estados Unidos como residente. Aí você tem que realmente começar agora o seu EB2NW. Tá? Se o seu projeto é para 3, 4 anos, você pode esperar um pouco mais e fazer com calma. Mas se você pensa em vir para aqui nos próximos 1 ano e meio, 2 anos, a hora de começar é agora, tá? E eu espero que isso aqui dê para vocês uma visão geral sobre isso. E, obviamente, que se vocês quiserem fazer uma consulta, pode agendar, mas agende com advogados, tá? É um conselho também que eu dou a todo mundo. Nós temos aqui no escritório 4 advogados que dão consulta sobre o EB2NW, outros vistos qualquer que você quiser aplicar. E outros escritórios também estão por aí pelo país que dão consulta também. Mas quando você se sentar à frente de alguma pessoa para ter uma consulta sobre o EB2NW, cuidado com os vendedores. Tá? Procure saber se a pessoa que está dando consulta é licenciada como advogado nos Estados Unidos. Advogado brasileiro não tem licença para dar consulta sobre leis americanas. Então não deveria estar dando consulta sobre o EB2NW para você, que é advogado no Brasil apenas. Tá? Isso aí é violação das leis de responsabilidade profissional. Também, se você é consultor, você está vendo um vendedor ali, gente, tem lugar aí que o vendedor ganha $1.000 por cada caso que eles vendem. Então você chega lá, tem pulso, tem batimento cardíaco, tem pulso, qualifica. Vamos lá, paga aqui $30.000, vamos lá fazer o processo. Aí, depois, um monte de caso negado. Então, o advogado não deve fazer isso. O advogado deve analisar o caso e, se perceber que você não qualifica bem, indicar uma outra opção para você. Ou dizer que não tem nenhuma opção, se for o caso. Mas não querer empurrar para depois ganhar uma comissão lá atrás. Então, isso aí realmente tem acontecido bastante. Muitos brasileiros têm perdido milhares e milhares de dólares com esse esquema do EB2NW, tá? Essa aqui é a forma de você qualificar no EB2NW, tá? A gente fez aqui para vocês toda essa parte aqui explicando. Vocês podem ver, podem pausar o vídeo, analisar, podem pesquisar no YouTube aí, na internet, vocês vão ver a mesma coisa, a mesma linguagem. Se você pegar seu RFE e seguir a ordem, vai ver a mesma linguagem que está lá. Então, tudo que está aqui é o que você tem que saber para qualificar, e não o que um vendedor fala para você. Qualifica, me dá $30.000, você lá seguindo, vai lá, passa o cheque para ele lá e vai depois ter o caso negado. Então, tenha cuidado com isso, tem muitos scammers, muita gente praticando esquema nas pessoas. E isso realmente tem causado, inclusive, o endurecimento da imigração em relação ao EB2NW. Está ficando mais difícil aprovar agora. Então, você tem que ter, mais do que nunca, um caso sólido. Tudo isso aqui tem que estar bem provado. Já que essa parte aqui é matéria de lei e você vai qualificar, você qualifica, period, acabou, ninguém pode tirar de você. Essa parte aqui não é assim. Essa parte aqui é discricionária.
tá? Que a imigração pode ou não aprovar o processo. Então, eles podem dizer que não quer aprovar. É um erro deles, na minha opinião, às vezes tem casos de injustiça que a gente vê aqui, mas é discricionário, você não pode nem entrar na corte com ação federal contra eles. Tá? Então, a gente tem que fazer refile, fazer motion, ou appeal, não gosto muito dessa opção, mas a gente tem que realmente procurar obedecer todos esses critérios aqui e demonstrar isso aqui, cada um, o melhor que você puder, tá? Da melhor forma que você puder, porque mesmo assim, o seu caso pode ser negado ainda por discrição. E a imigração está um pouco mais dura agora, o que exige que você procure realmente profissionais bem qualificados. Tá? Não somos só nós que só sabemos fazer esse processo aqui, não. Vários escritórios de advocacia fazem muito bem o EB12NW. Não somos só a gente aqui, não. Mas vocês podem buscar advogados licenciados, tá? Procure muito saber isso, porque depois, se der algum problema, você tem depois a quem recorrer. E quando você pega advogados do Brasil, você vai recorrer a quem? A OAB? Vai pegar a OAB no Brasil para ver se dá uma punição para aquele advogado que pegou seu processo sem não deveria ter pego? Ou você vai procurar um consultor, já desapareceu com o seu dinheiro? Então pense bem, gente, e procure realmente fazer o caso de forma sólida, que você ainda pode ganhar o seu EB2NW e conquistar o seu sonho americano e virar residente, depois virar cidadão americano e criar seus filhos aqui nos Estados Unidos e ter sua vida profissional nesse país maravilhoso, tá? Espero que tenham gostado desse vídeo e que, se não subscrever no nosso canal, subscrevam, aperte o sininho para ser notificado quando subir um vídeo novo e nos vemos na próxima. Tchau, pessoal!